Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Tô com a mesma roupa? Tô, porque quando a gente pode, a gente aproveita pra gravar o máximo que pode. E eu tô assim também, gente, porque eu tô doente, ainda por cima. Então, agora, quando eu falar sobre as minhas leituras do mês de outubro, eu vou contar pra vocês assim como é que estão sendo os meus últimos dias, mais especificamente de 25 de outubro até o dia que eu estou gravando esse vídeo, e muito provavelmente vai ainda mais uns dias pela frente. Inclusive, eu farei um outro vídeo sobre um dos aspectos que aconteceu esse mês, que foi triste, foi muito triste, mas antes da gente falar sobre o que foi triste, o que não foi triste, o que deu certo, o que não deu certo, o que foi que aconteceu, eu quero falar pra vocês as minhas leituras. Eu fiquei muito feliz, me senti na minha skin leitora, porque eu li 10 livros, levando em consideração que poderia ter lido um pouco mais, talvez eu conseguisse uns 12, se não fosse essa última semana agora que vai me comprometer bastante, mas fiquei feliz com isso. Eu peguei, então, muitos livros de não ficção e livros de ficção histórica, e claro, gente, livros de terror que não são terror, e teve um mangá intrusivo esse mês, que é muito engraçado, porque se você pega a palheta de tudo que eu li agora no mês de outubro, você vê que tem assim tons de preto, branco, vermelho, cores mais chamativas no sentido assim muito escuras, muito dark. E aí tem esse mangá intrusivo que é assim é um ponto rosa num quadro inteiro escuro. Então assim, ficou muito engraçado. Quando eu botei no maratona, ficou muito engraçadinho de ver. Então, eu terminei de ler O Cultus, A Linguagem Secreta do Fanatismo, que assim, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Espere que terá resenha dele próximo agora, no mês de novembro, dezembro, teremos resenha sobre ele, porque este sim furou a fila de outros que eu também estou para resenhar, porque simplesmente é maravilhoso. É maravilhoso e ele casou muito bem com outros 2 livros também de não ficção que eu li este ano. Aliás, este ano foi um bom ano para não ficção para mim. A maioria eu gostei muito do que eu li. Então, estou muito feliz com isso. E claro, esse é aquele tipo de livro, você não sai com uma pulga atrás da orelha. Você sai com trocentas, 99 mil pulgas atrás da orelha, que você começa a prestar atenção nas coisas e você fica, será assim que eu tô vendo isso aqui? Ou isso é coisa da minha cabeça? A gente fica meio assim. Mas é bom, esse tipo de literatura, às vezes, ela é boa para abrir um pouco a nossa cabeça. Porque a gente, às vezes, eu nunca fui assim, mas eu sei que tem esse pensamento, e é um pensamento, inclusive, de sobrevivência, que a gente acredita que nunca vai acontecer conosco. Por mais que a pessoa diga, tudo de ruim acontece comigo, no fundinho, ninguém acredita que uma coisa X, Y, Z, situação tal ou tal, pode acontecer com você. Então, fica essa dúvida no ar para vocês. Peguei também o Magia das Trevas, da Marjorie. Ai, gente, esqueci o sobrenome. Mas assim, esse foi o único livro que eu li no Kindle. Apesar de ter ele fisicamente aqui, porque eu comentei isso também na minha TBR de outubro, que eu leria ele no Kindle por conta da capa, que é bem complicado, porque eu pego ônibus, eu já não tive boas experiências com alguns livros por conta disso. Gostei, sinceramente esperava mais, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de literatura gótica, mas eu confesso que, assim, foi aquele gótico que o final foi muito atropelado, que eu fiquei, pera, quê? Eu tive que voltar umas páginas, e mesmo assim, voltando umas páginas, eu continuei não entendendo algumas coisas, então não sei se isso foi proposital da autora, não sei. Eu só sei que o final estragou um pouco para mim a leitura, infelizmente. Aí eu peguei também Para Toda a Eternidade, que foi um livrinho gostoso, esperava favoritar, mas não favoritei. Ele é um livro interessante que fala sobre rituais do luto, rituais funerários, mas principalmente a forma como nós vemos a morte em diversas localidades do mundo, que são lugares pitorescos. Lugares em que a forma como se é feito um funeral é de um jeito diferente. E aí, justamente em cima disso, a autora discorre sobre toda a questão do luto, toda a questão de como nós vemos a morte em si, né? E como existem certas culturas em que a morte ela não é vista como uma coisa ruim e não é tabu falar sobre isso. Do contrário, se fala bastante, inclusive, porque ela é uma realidade. Então, também, é aquele tipo de livro que você sai assim, com bastante curiosidade e
com a mente mais aberta. Quando eu li o Confissões do Crematório, eu li no melhor momento possível para mim, que foi logo depois do falecimento do meu pai. Esse livro me fez entender o meu processo do luto. Me fez entender que o meu processo não estava nem certo nem errado, era o meu processo. E que eu não deveria me comparar com outras pessoas e que cada um de nós terá uma visão única sobre a questão da morte, por mais que nós estejamos inseridos na mesma sociedade, na mesma cidade, às vezes na mesma família. Não importa. A interpretação sobre a morte, sobre o luto, sobre perda, será único de cada um. Então, eu sugiro a autora bastante para você que assim tem medo da morte ou quer entender um pouco mais como é que funciona essa questão toda sobre luto e tudo mais. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, sabe quando dá aquela resbalada final para não favoritar? Foi o que aconteceu. Eu não tava dando nada pra esse livro, porque o livro é bobo, porque o livro é isso, porque o livro é aquilo. Gente, eu gostei! Eu gostei da ambientação nos anos 80. Eu sinto que eu nasci nos anos 80 em vez dos anos 90. Porque, sabe quando tu lê uma história e tu fica, gente, muitas dessas coisas eu lembro, porque eu ainda vivi isso. Não era o normal mais na minha época, mas eu ainda vivi. Então, foi muito legal nesse aspecto. Ver algumas coisas dos anos 80 e eu acho que o Grady Hendrix, que é o autor, ele conseguiu trabalhar justamente a nuance do exorcismo mesmo, né? A nuance do é possessão ou não é? Será que realmente a menina tá possuída ou ela só é uma baita de uma FDP que resolveu deu uma de giraia agora e mudou de personalidade porque faz parte da adolescência, etc, etc, etc. Então, fica aí o questionamento para quem já leu, se foi realmente uma possessão ou não. Aí eu peguei o Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem, que eu achei que era uma não ficção e na verdade é uma ficção histórica, baseada na Tituba, mas não tem muitas informações sobre esta mulher, além do fato dela ter sido julgada em Salem, e se eu não me engano, ela foi considerada inocente pelo que aconteceu, né? Tipo, não foi nada comprovado, até porque as perseguições eram para outras pessoas, mas ele é um livro que mostra muito claramente como não apenas a Tituba, por ser mulher, não tem voz nenhuma, numa época extremamente machista, mas principalmente a Tituba, infelizmente, e infelizmente mesmo, é vista como pior do que qualquer objeto de valor que você possa imaginar que vai ter dentro de uma casa. Ela é pior que um cachorro, ela é pior que qualquer coisa que você possa imaginar, única e exclusivamente por ela ser negra. E dá muita raiva em vários aspectos. Inclusive, depois, quando eu li os Littlefoot, eu me lembrei bastante da Tituba. Essa questão do julgamento de Salem, a perseguição às bruxas que teve na era puritana, a capacidade de acusar alguém de uma coisa dessas que era tida como uma coisa muito grave. Gente, isso me sobe o sangue num nível que vocês não têm ideia de como sobe o sangue pra mim. Aí, eu tive talvez a pior leitura do meu mês. Não direi do meu ano, porque eu acho que eu tive alguns livros que foram piores, mas eu peguei então uma Terra Assombrada pelos Demônios, que eu estava muito hypada para ler. Eu tava assim numa vontade, numa ânsia para pegar muito grande, porque ela fala sobre a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, depois de tudo que acontece, colocando sobre como o misticismo, o curandeirismo e outros ismos que existiam já antes das guerras permaneceram, por mais que a Alemanha fosse tida como um dos países mais avançados na questão da ciência médica. Então, assim, o que é curandeirismo, Kimi? Vai ter que ler o livro para saber. Ah, como assim misticismo? Vai ter que ler para saber. Só que a forma como o autor escreveu parecia muito um artigo de TCC. Parecia muito um artigo, porque às vezes ela botava um trecho e parecia que ela se repetia nesse trecho uns 3, 4, 5 capítulos depois. A mesma coisa, sabe? Como se fosse uma citação da citação. Então, assim, não gostei. Não gostei, eu demorei, patinei, mas insisti e terminei relativamente rápido. Eu achei que eu demoraria muito mais tempo para terminar esse livro, mas, né, como eu estava da skin leitora, eu dei um corridão e terminei. Então, assim, não sei se terei resenha sobre ele, porque eu não vejo como falar sobre esta obra agora daqui no canal. Talvez uma das minhas melhores leituras
deste mês, se não do meu ano, foi o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Depois que eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu fiquei, tá, beleza. Se dizem que o manual é melhor, então eu acho que eu tenho chance de favoritar. E foi o que aconteceu. E o que eu gostei é que o autor, ele colocou uma coisa um pouco mais literal, digamos assim. Porque como no Exorcismo da Minha Melhor Amiga a gente não sabe exatamente se foi ou não a plot toda da história, aqui o autor coloca isso logo na explicação, tá, gente? Do livro, na dedicatória, no prefácio e tudo mais, que ele imaginou uma história, logo depois de escrever Os Exorcismos da Minha Melhor Amiga, em que a mãe dele lutaria contra o Drácula. Porque a mãe dele era uma dona de casa, e aí tem toda uma crítica que ele faz sobre a figura da dona de casa, sobre como elas eram marginalizadas, sobre como se via que elas viviam o sonho perfeito, se via que perfeito não tinha de nada, pra falar a verdade. Então, assim, foi um livro que eu passei raiva, foi um livro que eu senti medo, foi um livro que eu senti muito nojo, nojo assim num nível que há muito tempo eu não conseguia sentir, nem com o King eu estava sentindo. Então, não sei se eu estava sensível, se eu não estava esperando, isso me pegou de surpresa, não sei. Só sei que foi o que aconteceu. Aí o pontinho rosa do meu mês. Ai, gente, às vezes eu me proponho a ler umas coisas de mangás que, olha, foi o Mermaid Pitch Pitch Pitch. Eu juro pra vocês, esse é o título. Volume 1, que é o rosa. Então, assim, eu acho que eu não tenho mais idade, ânimo, paciência, saco, não sei, pra ler livro que tenha guerreiras mágicas. Até tenho, porque, por exemplo, eu amo Sakura Card Captor, eu amo Sailor Moon, eu amo vários outros mangás de guerreiras mágicas, mas esse especificamente, sabe quando tu acha bobinho? Quando você fica, não, não botaram isso. Botaram. Botaram e sim, tem fanservice, né? Porque são sereias. E aí, coincidentemente, quando elas são sereias, por mais que elas tenham 14 anos, elas têm corpo de adultas, praticamente. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque isso, caso você não saiba, Mermaid Melody Pitch 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 já existe há um bom tempo, já tem anime, inclusive, antigo. Antigo mesmo, você pode pesquisar no YouTube, vai aparecer em algum lugar alguma transformação das mermaids como uma das melhores transformações de guerreiras mágicas. Então, assim, não é como se fosse novidade, como se você consome conteúdo de animes e mangás, você já não tenha esbarrado em Mermaid Melody. Mas eu, até então, nunca tinha assistido, eu sabia da plot, eu sei o final, inclusive, porque eu já assisti transformações, já assisti shirts por aqui e ali, mas eu peguei assim, vou pegar um mangá pra ver, porque a arte em si era bonita na capa. E eu fiquei, não, isso aqui me lembra quase Full Moon Sagashite. Quase. Não tô dizendo que é igual, mas quase me lembrou. Mas aí teve esse fanservice que eu não gostei. E assim, as personagens muito bobinhas, os vilões muito caricatos. Eu vou comprar o volume 2 e 3 só porque são 3 volumes, porque senão eu acho que eu não investiria, por mais que eu seja uma pessoa que gosta de ter a coleção completa de mangás bonitinho na cristaleira. Mas vamos ver se melhora nos próximos volumes. Aí eu peguei o Carmilla, no mesmo dia que eu terminei o Mermaid Melody, porque é curtinho. Eu gostei do Carmilla, também é um livro gótico. E a edição que eu li é a edição da Wish e da editora Clepsida. E o legal dessa edição específica, primeiro, tem toda uma explicação sobre por que Carmilla é vista como a primeira vampira da literatura e como é que ela foi importante e como surgiu a Carmilla, né? Como é que o Sheridan Le Fanu pensou em escrever essa história. Depois tem a história em si. Aí nós temos um outro conto do mesmo autor. Também tem essa vibe gótica, meio fantasma, meio, enfim, só lendo para entender. E aí tem uma mini biografia do autor no final do livro. Então, assim, realmente uma edição muito caprichada. Gostei, gostei. Acho que a história, para mim, foi que nem ler Drácula. Eu já sabia do final. Porque a gente precisa lembrar que quando Drácula foi lançado, e no caso de Carmilla, quando Carmilla foi lançado, foi em formato de folhetim, numa época em que não se falava e não se tinha cinema.
Então, com certeza, quem leu naquela época achou fantástico e demorou para se atinar de que, né, quem era a vampira culpada por tudo. Foi uma leitura, assim, gostosa, que eu fiquei feliz de ter feito e morreu aí. Foi bem, assim, morninha, digamos assim. E aí, o último livro que eu li, e esse, gente, assim, eu estava hypadíssima para ler, por causa da Lara Brandi, do Nostalgia Cinza, que é o Slewfoot, que é do Brom, o mesmo autor que escreveu o Krampus. Eu já li o Krampus ano passado, no Natal, justamente porque, né, o demônio do Natal, e achei uma leitura mais ou menos. Agora, Slewfoot, olha, que leitura maravilhosa. Assim, eu senti muitas coisas. Muitas coisas. Eu senti raiva, eu senti tristeza, eu chorei, tudo que vocês podem imaginar. Então, com certeza, esse também será um livro que eu farei resenha no futuro para vocês. E eu encerrei o meu mês muito bem, obrigada, com esses livros. Eu encerrei com chave de ouro e agora eu posso explicar para vocês por que que eu não li mais. Porque eu terminei o Slewfoot mais pro final do mês. Por quê? Dia 25 de outubro, resumindo uma história muito longa, eu me tornei babá e ama de leite de 3 gatinhos. E isso envolveu um cuidado muito grande. Eu tinha que dar mamadeira para eles. Tinha e tenho, que é o dia que eu estou gravando hoje, 28 de outubro, é a minha realidade. Vocês estão vendo isso mais pro futuro. Mas o fato é que eu tenho que dar mamadeira para eles a cada 4 horas. Além disso, tem que fazer toda uma estimulação para eles usarem o banheirinho, porque eles não sabem fazer isso. Tem que mantê-los aquecidos. Há toda uma burocracia, tá, gente? E eles são bem pequenininhos mesmo. A veterinária veio hoje, inclusive, e ela chuta que eles devam ter entre 20 e 25 dias, no máximo. Então, eles são bem pequenininhos e são bem frágeis ainda. Por conta disso, gente, eu quase não tenho dormido nos últimos dias, desde o dia 25. Não vou dormir nos próximos dias, né? E aí, pra ajudar, eu peguei uma virose, ainda por cima. Legal, né? Legal, que além de ter cuidando dos bebês, ainda tenha pego uma virose pra me fazer ficar de cama. Então, assim, tem sido uma maravilha. Minha enxaqueca tá, ó. Ela tá fazendo até CPF próprio já, porque ela não me larga de jeito nenhum. Parece um encosto. Não é possível, não é possível. E aí, por causa disso, obviamente, para alguém que estava lendo muito bem, obrigada, belamente, foi para baixo. Fazer o que, senhoras e senhores? Tudo pelo bem, para salvar gatinhos, porque não iria deixá-los morrer, obviamente. Então, com isso, eu encerro o mês de outubro. Claro, todos os livros que eu não li e que faziam parte da minha TBR de outubro e novembro, que você, se você não viu o vídeo, vou deixar aqui nos cards também para você assistir, permanecem. Eu não tirei nenhum, eu só fiz uma loucura que é, gente, às vezes eu tô andando por aqui e aí me bate o olho de algum livro específico e eu fico, por que que eu não li esse livro ainda? Aí eu vou lá, separei, coloquei numa parte de uma outra estante minha que eu fiz, tipo assim, todos os livros que tenho que ler ainda este ano. E fui colocando, fui colocando, fui colocando. E aí, quando eu vi, eu tenho uma lista grande. Mas, desta lista grande, só 4 eu realmente me comprometi a ler ainda este ano. E que eu não quero terminar o ano de 2025 sem ter lido estes livros. Um deles, inclusive, eu não tenho físico. Eu vou ler ele no Kindle, que é o Blood Bonds, que é o terceiro volume da saga Bonds, que é o vínculo que nos une. Então, é o terceiro já publicado no Brasil. E eu sei que são 6 no total. Eu vou ter que esperar depois lançarem os próximos. E eu não gostaria de terminar o ano sem ter lido esse terceiro volume, porque eu li os 2 primeiros este ano e tô curtindo bastante a leitura. Então, este vai ser uma das minhas leituras até o final do ano. Outro que eu peguei é a minha série do churrasco. Então, Um Reino de Carne e Fogo, da Jennifer Armentrout, que eu prometi para mim mesma que eu daria um jeito de conseguir este livro este ano. Consegui. E eu não quero terminar o ano de 2025 sem ter lido este segundo volume. Assim como também quero terminar com Rainha do Nada. Eu quero terminar a minha trilogia da saga do Povo do Ar, porque terminou de um jeito o segundo livro que eu fiquei, tá louco. Você é louco, meu irmão. Agora tem que saber o que vai acontecer. Então, quero ver. Estou tentando não criar muitas expectativas, mas está difícil.
Tá difícil não criar expectativas. E talvez o maior tijolão que eu tenho agora, este ano, para terminar de ler, é o meu lindo Tempestade de Ônix, nesta pintura trilateral muito bonita, capa dura, que eu ganhei do meu marido. Então, assim, legal é que eu não vou morrer hoje, está arriscado logo abaixo. Eu vou salvá-lo. Tá bom, moça? Tá bom? Vamos lá, Violet Sorengale. Vamos lá, minha filha, que tu consegue. Vamos lá. Vamos lá que tu consegue, confio no teu taco. Então, estes são os 4 que eu me comprometo, se não agora em novembro, em dezembro, eu lerei de algum jeito. Aí, os outros, é tipo assim, o que vier é lucro. Pode ser que eles permaneçam para novembro, dezembro e janeiro? Pode ser. Como pode ser que, sei lá, gente, bata a minha cabeça e eu vire uma skin leitora que consiga terminar um livro a cada 2 dias. O que eu não duvido que às vezes eu consiga fazer uma coisa dessas. Mas quem dera. Quem dera. Mas nunca se sabe, né, senhoras e senhores? Aí, então, eu peguei o meu primeiro Rebecca Ross. E ok, não será Irmãs de Canção e Espada. Não será Melodia da Água. Será Divinos Rivais. Porque eu tenho amigas que falaram muito bem desse livro. Elas assim, dá uma chance, tu vai gostar. Então, paguei pela língua, vou pegar Divinos Rivais. Aí também, por causa da Lara Brandi, mas eu já queria ler esse livro este ano, mas vamos ver se eu vou conseguir. Eu peguei o Água Tofana, que é um livro que fala sobre... Aqui, deixa eu ler para vocês. No século XVII, em Roma, os homens estão caindo como moscas e ninguém sabe por quê. Escondido entre as vielas e sombras da cidade eterna, encontra-se um submundo mágico e criminoso de bruxas, cartomantes e um misterioso círculo de envenenadoras que trabalham sob o disfarce de uma botica. Giulia Tofana distribui sua poção mortal para libertar as mulheres oprimidas da cidade de seus maridos abusivos. Mas mesmo em tempo de peste, as mortes não passam despercebidas. Com um novo papeleiro determinado a livrar a cidade de heredes e bruxas, Giulia está em perigo. Até onde ela irá para se salvar e ajudar outras mulheres com sua sororidade letal? Uma releitura potente de uma personagem histórica e controversa. Magia, segredos, vingança e o poder nas ruas da cidade eterna. Maravilhoso. Maravilhoso. Faz parte do selo Crime Scene. Eu gosto deste selo. Então, estou com expectativas. Espero que consiga ler. Eu achei que ele era... Aqui tá o meu Sleefoot. Que eu tava deixando ele salvo para poder escrever meu resumo, minha resenha, minha mesmo, pessoal. Mas eu achei que ele seria uma não ficção. Mas pelo visto, depois de ler isto aqui, acredito que ele seja uma ficção histórica. Ficção britânica, Então achei que era uma não ficção, errei, mas não importa. Lerei igual. Aí, esse eu sei que é não ficção. O História da Bruxaria, eu consegui, gente. Que felicidade, né? Ter este livro em mãos, finalmente. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Eu tenho muitos livros da Darkside aqui. Praticamente todos os livros agora que vierem ou são Darkside ou são capa dura. Darkside me patrocina? Vamos conversar? Porque, assim, gosto do catálogo de vocês, viu? Peguei também o Temporada de Caça, que o pessoal me prometeu que este é um terror daqueles de deixar de cabelo em pé. Estou contando com quem falou isso. Porque se não, eu vou ficar muito bravo. E aí o último que eu vou colocar aqui... Não, deixa eu botar agora aqui pro lado. Não, vai, daqui a pouco a pilha vai me tapar. Peguei também a minha edição que eu tenho de Grimório das Bruxas. Este aqui é uma não ficção bem interessante e bem bonita por dentro. Olha só, gente. Parece ser uma leitura super rápida de se fazer. Assim, espero, porque ele é de tamanho considerável. Mas a maioria do que eu peguei, gente, é mais ficção mesmo. Aí eu peguei o Elementais, que também é outro livro que o pessoal promete que é uma história de terror muito boa. E neste caso aqui envolve Casa Assombrada. Eu já li o Hell House, que também falavam que era um livro de Casa Mal Assombrada maravilhoso, que eu achei bem... Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá. O Realeza das Bruxas. Este aqui, que eu saiba, é o primeiro volume de uma série, porque aqui é a Irmandade Secreta de Sua Majestade. Então, assim, também faz muito tempo que eu tenho esse livro na minha estante, gente. Eu ganhei de presente este livro do meu marido, tá aqui Ah, não, foi ano passado. Eu tava aqui o bilhetinho da Amazon quando ele me deu de presente.
E sempre que ele compra livros pra mim na Amazon, ele põe bilhete. Peguei também o segundo volume de Rastros de Sangue, Príncipe Drácula, pra eu continuar na minha série da Carrie Maniscalco, agora que eu terminei o Realeza das Bruxas. Não, Realeza das Bruxas não. Reino das Bruxas. Então, assim, eu gostei muito do Jack o Estripador, que foi o primeiro. Eu quero ver como é que ela vai ter colocado o Drácula, que eu sei que não é bem o Drácula, é como se fosse um herdeiro do Drácula. Então, vamos ver como é que tá essa personagem, se ela continua tão louca e sem papas na língua como ela foi no primeiro volume. Porque, assim, pode cair na maldição do segundo volume. Aí eu vou ter quebrado a cara. Aí, este aqui, gente... Esse aqui eu não sei como é que eu vou fazer. Porque é um Mephisto. Esse também, se eu não me engano, é um livro de ficção. Deixa eu até confirmar. Ficção alemã. Isso aí. E fala da questão do nazismo. Então, assim, a capa, maravilhosa. Terei dor de cabeça? Muito provavelmente terei em algum momento alguma dor de cabeça por causa dessa capa. Mas não temos outra opção. Vamos lá, né, gente? Andar de ônibus, às vezes, significa entrar em contato com situações e pessoas. O Ring Shout, Grito de Liberdade. Esse aqui vai ser rapidinho. Acho que esse aqui eu consigo ler rápido. Que fala sobre a questão da Ku Klux Klan, que também é bem complicado e tal. Então, assim, eu já vi o pessoal elogiando e falando que é um livro pesado, bem pesado. E ele também é ficção, se não me falha a memória, pra eu confirmar, porque do jeito que eu ando, eu já não ponho a mão no fogo. Ficção. Então, tá aí uma ficção que fala sobre um evento da história que, sinceramente, é de dar vergonha pra qualquer um. E aí, os últimos 2 livros, um deles é Dark Side, que eu consegui há pouco tempo, é Onde Nascem os Gênios. E esse aqui, gente, eu tô, olha, há anos tentando conseguir, e eu consegui agora em 2025. Também é um tipo de livro que eu gosto, porque ele fala sobre curiosidades e tudo mais. E, enfim, mais uma vez, livro de medicina, e eu gosto desse tipo de coisa. E aí, por fim, o último, que não é da Dark Side, mas que também tem uma capa belíssima, é Gideon a Nona. Que eu sei que agora vai vir o próximo volume, é pela editora Alta Novel, não sei. Mas também é um caso de um livro que eu já tenho há um certo tempo na minha estante. Eu tenho ele desde 2023. 2023? Sabe quando tu vai olhando, e na época que eu comprei, eu lembro que eu fiquei, nossa, eu queria muito esse livro, vou ler logo. O ler logo ficou. Então, já coloquei. Então, assim, será que serei realista? Porque, tecnicamente, tirando os livros que eu já havia me comprometido a ler, daquela minha TBR que eu tinha feito lá pro mês de outubro e novembro, faltaram 17 livros. Sendo que dos 17, 5 são da Mortina, que eu consigo ler bem rapidinho porque são infantis. Então, esses vão rápido. Aí, acho que o mais complicado que vai ter é o Catábases e a Bíblia do Tarô. São os mais robustos, digamos assim, para ler. Será que com isso eu consigo botar mais 1, 2, 3, 4, 5, 15 livros? Será, senhoras e senhores? Será? Fica a dúvida. Mas desses 15 que eu mostrei aqui agora, foi o que eu disse pra vocês. Desses 15 que eu mostrei. Ah, não, são 16. Tem mais o e-book. Desses 16 que eu mostrei agora, só aqueles 4 é que eu me comprometo a ler ainda este ano. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é: o que eu não terminar de ler em dezembro ficará para janeiro, ou vai voltar para a estante e vai ficar para algum outro momento, porque eu sou muito de hype, gente. Porque eu já fui no passado aquela pessoa que fazia uma TBR anual, que andava pelas estantes e ia escolhendo livros que estava interessada para ler e tudo mais. Até que eu percebi que chegava ali por setembro, outubro, eu não lembrava mais por que eu tinha colocado aqueles livros. E eu não tinha mais vontade de ler aqueles livros, eu tinha vontade de ler outros. Então eu fiquei tipo, por que eu tô me forçando, sabe? Eu vou ler o que eu quero. Eu vou ler o que eu quero, e eras isso. Ainda mais depois que eu terminei com o primeiro canal, que daí eu fiquei, não tenho mais obrigatoriedade de fazer resenha nem nada do tipo. O que também não é aqui. Eu vou fazer resenhas porque eu quero. E serão resenhas dos livros que eu quero. Eu vou fazer porque eu quero. Porque eu me divirto fazendo. Ponham aí nos comentários se vocês acham que eu consigo ler toda essa quantidade de livros ou não. Se vocês apostam em mim ou não. Porque eu não tô apostando em mim, não. Tô dizendo pra vocês. Eu não estou apostando em mim, não, tá?
Mas, vamos lá. Deixem aqui nos comentários quais livros vocês também sugerem que eu leia, além dos 4 que eu mostrei, tá certo? E aguardem o mês de novembro para saber exatamente o quanto que eu consegui ler efetivamente, tá certo? Então, beijo e até a próxima!